Lai, mestre, bem-vindo a todos. Hoje no nosso canal, no nosso vídeo, essa série que a gente vai iniciar, o Caminho do Mestre, né? Tenho certeza que vai ser muito produtivo. É uma honra estar aqui com a minha mestra, Renata Balestrini. Eu estou com ela desde 2005, né? E iniciei como monitor dando aula em 2007. Até hoje, sou professor de Kung Fu. Hoje tenho a minha própria escola aqui, né? Sempre junto da mestre. E agora resolvemos fazer esse trabalho em que a gente vai estar trazendo bastante da filosofia da nossa prática, porque o Kung Fu é também um estilo de vida. Então, galera, eu, Renata Balestrini, mais o Cifu André Castanheira, a gente vai dar início a esse canal justamente para trazer um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência marcial nesses 25 anos, né, 25 anos de prática marcial, e mostrar para vocês que Kung Fu não são só movimentos, né? Não só parte física. Então, tem muito do intelecto aí e desenvolvimento humano. Tudo para o desenvolvimento humano, para o aperfeiçoamento pessoal. Então, o primeiro tema de hoje, né, que a gente preparou, muito carinho para vocês, é sobre comunicação. Então, a gente vai falar um pouquinho como a comunicação é necessária, né? A gente sabe que é necessário para o nosso dia a dia, para as nossas vivências, para o nosso sistema relacional com outros seres humanos, mas para o nosso sucesso também. Uma ótima comunicação, uma excelente comunicação desenvolvida e treinada, ela otimiza demais e infere mais resultados na nossa vida. O Kung Fu, a própria prática de Kung Fu, ela traz essa vivência para a gente. A gente aprende ali conceitos de liderança, conceitos de... Você aprende a conversar, né, com pessoas de uma hierarquia um pouco superior, não superior no sentido de que um melhor que o outro, não. Mas muitas vezes na nossa vida a gente tem que conversar com nosso chefe, um presidente de alguma empresa, mas a gente também tem que saber se portar com alguém na hierarquia um pouco mais abaixo, né? Então, alguém que está aprendendo, alguém que está te buscando para conhecimento. Então, a comunicação é extremamente importante. E no Kung Fu a gente treina isso. Então, vou deixar o André começar falando, né? E aí a gente vai desenvolvendo aqui o bate-papo para trazer essa temática para vocês. Legal, mestre. A mestre comentou, né, sobre essa função da comunicação dentro da hierarquia, nos ambientes, né, que a gente frequenta, mas eu penso que na própria sociedade, o mais simples, que é o respeitar os mais velhos, né, ele já está inserido também nesse contexto do Kung Fu. Você respeita a hierarquia e você entende a importância da hierarquia por tempo de conhecimento, de experiência, né? Porque quando a gente pensa em Kung Fu, a gente pensa em desenvolvimento humano, e quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a partir do Kung Fu, a gente pensa em retomar as nossas essências, né? As nossas raízes também como ser vivo que se relaciona com o mundo e que busca sobrevivência, mas que mais do que isso, enquanto ser humano, busca se enquadrar dentro de uma cultura, de uma sociedade, e para essa organização social ser proveitosa, respeitosa e produtiva, saudável para todos, eu acredito que esse conceito de respeito aos mais velhos, né, de respeito à hierarquia por nível de experiência, de conhecimento, é muito já saudável, né, muito legal para quem busca esse caminho. Eu penso assim, né? A hierarquia no sentido, a gente fala em respeito aos mais velhos, né? Você colocou muito bem. É o respeito à experimentação, é o respeito ao conhecimento. Obviamente que o indivíduo, ele tem também que desenvolver um autorrespeito, um autocuidado, para aí sim desenvolver uma empatia e um respeito para com o outro. Porque muitas vezes a pessoa pode até ter conhecimento, mas não é uma pessoa respeitável, né? E aí a comunicação, ela faz parte de todo esse contexto. Você saber se portar, se comunicar, né, inserindo empatia e ali migrando para compaixão, né? Porque empatia é o que é? É você usar ali a capacidade dos seus neurônios espelho de entender e sentir a dor do outro. Esse é é o caminho, né? A porta de entrada para você realmente liderar ou
colocar o seu conhecimento para fora de forma com compaixão, né? Então, entendendo que as suas ações ali, o desenvolvimento, tudo que você falar ali vai ser ouvido pela pessoa, vai ser absorvido, e aquela pessoa, né, assim como hoje em dia, né, você tem os influenciadores, né, digitais, um monte de gente falando um monte de coisa, e a gente segue um monte de gente, algumas pessoas seguem a gente. Então, muitas vezes a gente tem que não só ter cuidado com o que fala, mas aprender a se comunicar, para não ser mal interpretado ali e também não colocar o conhecimento de uma forma arrogante, né, nesse sentido. Então, se dar ao respeito também, né, você usar o seu conhecimento com empatia e com compaixão, quando você vai se comunicar e colocar o conhecimento para fora para o outro. Isso é de extrema importância. Então, a gente desenvolve muito isso nos treinos, né? Justamente entendendo que quando a gente lidera com amor genuíno, né? Amor genuíno que eu digo, quando você vai se comunicar com o outro, você tem que entender que a responsabilidade pelo que ele entende é sua, não é dele. Muitas vezes, se a pessoa te interpretou mal, a gente tem essa premissa, né, de que eu me comuniquei, o que o outro entendeu não é problema meu. Não, é problema nosso, sim. E por que que isso é importante? Porque se a gente entende que o outro interpretou o que a gente está falando, o que a gente está fazendo de determinada maneira, que não foi o que a gente quis colocar, o que a gente quis dizer, a gente desenvolve a nossa comunicação, a gente melhora enquanto indivíduo. Então, trazer a responsabilidade para a gente nesse sentido é inserir um aperfeiçoamento pessoal. Eu não vou melhorar a minha comunicação se eu entendo que o outro pode entender o que ele quiser do que eu falei, né? Eu melhoro a minha comunicação se eu entendo que o outro não entendeu exatamente como eu queria. Então, uma próxima vez, uma próxima oportunidade, eu vou mudar os caminhos, né, neurais para justamente conseguir me comunicar e me fazer entender de uma forma melhor. Comunicar olhando para o outro, né? E não Exatamente. Olhando só para o que você tem a dizer. Exatamente. Então, quando a gente traz a responsabilidade para a gente, não no sentido de que eu vou trazer a responsabilidade para isso ser um peso para mim, né? Isso vai ser um peso para minha vida. Ah, ele entendeu dessa forma e agora eu preciso me autoflagelar, né? Eu preciso me punir. Não, não é isso. Mas trazer a responsabilidade no sentido de que agora eu preciso melhorar a minha comunicação. Então, eu vou procurar meios para isso, né? E aí a gente entra na outra parte que se relaciona bem com os treinos de Kung Fu, que é a postura corporal, a linguagem corporal, né? A gente mexe o corpo. E autoconhecimento, né, mestre? O autoconhecimento. Para comunicação, você precisa ter esse autoconhecimento, né? Eu, ouvindo a mestre falar, me veio muito o aluno iniciando no Kung Fu. A primeira conversa que a gente tem com ele antes de iniciar a primeira aula é: respeite o seu tempo, respeite a si mesmo, não precisa conseguir fazer tudo, não precisa saber fazer tudo, né? Mas olhe para si, e aí, a partir desse encontro consigo mesmo, você começa a galgar os degraus e a desenvolver dentro da arte. E para poder comunicar-se melhor, inclusive, né, como o mestre estava falando. Exatamente. E aí é a própria linguagem corporal, né? Então, a gente buscar métodos, meios de entender o nosso corpo, como você falou, né? Autoconhecimento, entender o corpo, como a gente funciona na comunicação, se a gente é mais expansivo, se a gente é mais retraído, respeitar a nossa condição, mas procurar melhorar, né? Então, se eu preciso, por exemplo, conversar com um aluno, e aí fica a dica, né? Fica a dica para os professores. E eu vejo que o aluno é muito expansivo, ele fala muito alto, ele é muito aberto, e eu preciso trazer a energia dele para ele poder ouvir mais. Então, a gente utiliza essas técnicas de rapport, né? Onde você vai se colocando da mesma maneira que a pessoa e vai trazendo um pouco mais, com um contexto mais tranquilo, falando num tom de voz um pouco mais ameno, e aí, aos poucos, a pessoa vai entrando no seu caminho ali de comunicação. E o contrário é a mesma coisa, né? Justamente, se a pessoa é muito, né, contida, ele fala baixinho, a gente não escuta direito, e aí você começa se colocando naquela postura também e vai abrindo, né, vai falando um pouco mais alto, gesticulando um pouco mais, automaticamente a pessoa também vai se expandindo, ela vai se sentindo um pouco mais aberta para isso. Obviamente que não são em 20, 15 minutos que a gente vai conseguir colocar todas as técnicas de rapport aqui, mas é um caminho para vocês irem atrás, né, entenderem um pouco mais, ver como isso funciona e como isso é importante para a nossa comunicação, é justamente usar ali os neurônios espelho.
Aí no Kung Fu a gente faz muito isso. Galera que treina Kung Fu, que conhece, sabe que a gente tem os katis, né, que são as movimentações específicas, onde você faz uma sequência decorada de movimentos, e aí você vê o aluno fazendo, às vezes ele está, né, contido, com o ombro para cima, o ombro perto da orelha, né, e às vezes o cara está relaxadão lá, coloca muita força, muita potência. A leitura corporal também te diz isso, né, se a pessoa está mais yin, mais contida, se a pessoa está mais yang, mais aberta. O André tem academia em Votuporanga, né, muitos anos já passou um monte de gente pela sua frente também, né, alunos, você já deve ter alguma experiência, alguma história para dividir em relação a isso. Conta aí para gente. Sim, ouvindo a mestre falar, eu me lembrei também sobre a importância, por exemplo, de abaixar para conversar com as crianças, né, para se colocar na mesma altura, olhar nos olhos. Né? E dentro da minha experiência como Sifu, realmente já muitas histórias se passaram, e histórias positivas e positivas, né? A partir daquilo que eu aproveito delas, né? Então, eu aproveito sempre o melhor, buscando para o meu aperfeiçoamento. Mas eu sempre fui, desde o início, quando comecei a dar aula, né, um professor que exigia muito do aluno, sem olhar muito para ele. Exigia muito do aluno a partir apenas da minha perspectiva. Eu lembro, né? Você era bem duro, né? Eu lembro que teve uma época que eu deixei o André lá no começo dando aula para uma turma que era minha, e aí, quando eu voltei tinha 3 alunos treinando, né? Sumiu todo mundo, não sei se você lembra disso. Era muito duro, né? Demais, assim. E aí, aos poucos, foi desenvolvendo, né? E aí eu fui percebendo que essa dureza, na verdade, era uma dureza comigo mesmo, né? E eu me lembrei agora também de um episódio que foi muito marcante para mim, e foi muito legal. E eu já estava dando aula lá como monitor ainda, bem no início, lá na Rio de Janeiro, junto da mestre. E aí eu cheguei, estava na faculdade, né? Primeira namorada, aquela coisa. E aí eu cheguei para dar aula, mas naquele dia, instantes atrás, a minha namorada tinha terminado comigo, tinha sido uma tragédia, e eu sempre tragédia muito sentimental, né? Cheguei lá assim, acabado na escola, e chorando. E aí eu falei para a mestre, mestre, eu não vou conseguir dar essa aula, eu estou chorando muito, estou muito triste, aconteceu isso, aquilo. A mestre falou para mim assim, não, André, esse é o seu horário, você tem que ir lá e dar aula. E isso para mim foi assim transformador, porque eu mudei a minha postura corporal, de repente deu um estalo lá dentro, enxuguei a lágrima, respirei fundo, falei, opa, estou na frente do... E a sala estava cheia, bem nesse dia, assim, umas 12 alunos, mais ou menos. E aí eu limpei a lágrima, lavei o rosto, fui no banheiro um pouquinho, mudei a minha postura corporal, e isso mudou a minha atitude ali durante a aula, porém mudou também depois comigo mesmo, né? Eu já saí de lá, mas tranquilo em relação àquele acontecimento, já não era mais uma tragédia tão grande, né? Era uma tragédia menor. Eu percebo essa importância, né? Da postura corporal, da comunicação e do respeitar a si mesmo e saber se posicionar nas diferentes situações, né? Legal. O que permeia a comunicação é basicamente isso, né? O conhecimento, a linguagem que a gente usa, a postura, como você bem falou, a postura corporal, ela transforma, né, a emoção. Então, não é só o caminho, o primeiro caminho, que é mente e corpo, mas corpo e mente também. A gente entender o quanto isso é ligado. Se a gente sempre entende que a minha postura mental é o que vai dar dinâmica para o meu corpo, é isso que vai acontecer sempre. Mas a gente precisa entender que também a dinâmica do corpo, a abertura do corpo muda o seu estado mental, né? Então, estava dando esse exemplo ontem, né, na aula, quando a pessoa está muito amuada, assim, muito triste, experimenta dar uma gargalhada, não consegue, parece que o diafragma não funciona. Então, a gente precisa expandir para gargalhar, né? E aí, só esse ato de gargalhar, o estado corporal muda e isso joga para a mente. E aí, o estado mental também muda. Isso também é uma premissa muito, muito forte ali da comunicação, né? Porque nem sempre a gente está bem,
né? E nem sempre a gente está num estado mental onde pode se comunicar com tanta eficácia ou com a emoção certa no momento certo. Mas se a gente entende isso, a gente consegue ter alguma otimização ali do processo, né? E ter mais Então, resultados. Como a comunicação está relacionada à maturidade, né? E à inteligência emocional. Exatamente. Porque quando você começa a treinar, por exemplo, sempre trazendo para o Kung Fu, né? Porque é o nosso contexto ali, mas eu começo a treinar, eu estou olhando para mim apenas, né? E como me aproveitar das coisas que tem no mundo para o meu desenvolvimento. E eu vou chegando próximo da preta e eu faço sempre essa relação, né, com o desenvolvimento humano mesmo, nas idades, né, nas fases da vida. Você é criança, daí de repente você vira adolescente, você vai se tornar adulto. Um adulto seria o faixa preta, né, digamos assim. Uhum. Você chegou na faixa preta e aí você precisa entender que as suas ações, as suas palavras não mais são direcionadas apenas para você conseguir coisas para você, né? Como, por exemplo, desenvolver técnicas e conseguir a próxima faixa e avançar dentro do Kung Fu, mas como você deve prestar atenção e entender a importância disso para os outros, para o lugar onde você está, para o ambiente, para as pessoas com quem você se comunica, né? Então, por exemplo, né? A minha esposa é muito brava, só briga comigo o tempo inteiro, eu não aguento mais. Mas como é que você está participando disso, né? Como a sua comunicação está ali presente para que isso se mantenha sempre da mesma forma? Será que, ao invés de você ficar esperando a mudança no outro, a mudança em você não vai transformar também o ambiente e a postura das outras pessoas? Né? Exatamente. Exatamente. Eu estava lembrando de um episódio aqui, né? É uma coisinha pequena que a gente muda, né? A gente pode, se a gente consegue identificar o gatilho do comportamento, e a gente identifica e muda aquele gatilho, já muda toda a estrutura do comportamento até do outro, né? A gente não tem controle, jamais, do comportamento de ninguém. A gente tem controle do próprio comportamento. Mas como você bem falou, se a gente se comunica de uma maneira melhor, se a gente a partir do autoconhecimento, né? Autoconhecimento é cura. Se a gente, a partir do autoconhecimento, consegue entender o porquê que a gente age de determinada maneira, a gente consegue, sim, virar algumas chavinhas, buscar, criar outros gatilhos ali de comportamento, e aí o outro acaba agindo diferente também. Né? Tem vários episódios, vários exemplos que ilustram bem, né? Às vezes você está numa briga com a sua esposa, ou marido, enfim, e aí tá aquela discussão, né? Os ânimos começam a se exaltar, de repente é uma coisinha simples, uma palavra simples, um tom de voz que você use um pouco mais ameno, um passo para trás que você dê para ceder, às vezes o outro começa a escutar um pouquinho mais, né? Então, lógico, né? É um treino Claro. sempre, é um treino. E o outro tem que estar um pouquinho predisposto também, né? A isso. Mas você é sempre responsável pelo seu comportamento. Então, se você se retira, se você respira profundamente, se você começa a olhar a situação, eu sempre faço esse exercício, né, de fora, porque de dentro, muitas vezes a gente está ali na discussão, não consegue enxergar nada. Mas se a gente faz um exercício mental para olhar de fora o que está acontecendo na discussão, a gente consegue também enxergar quais são os gatilhos da discussão, né? E muito autoconhecimento, né, para poder ajustar tudo isso. Como foi a gente treina tudo isso. Né? Lembrei de uma outra história também, mestre. Muito legal. Uma história da mestre, né? Não vai me entregar. Mas que tem tudo a ver com essa postura corporal. A gente tinha a escola lá no centro de Londrina, mestre, né? Tinha a escola lá no centro de Londrina, a gente treinava lá e sempre saía de lá 10 horas da noite, às vezes 10h30, 11 horas, e o centro já tudo fechado, as ruas de Londrina e tal. E uma vez a mestre voltando para casa com a mochila e tinha dinheiro da mensalidade, tinha as coisas importantes da mestre, estava a mestre, o Guilherme e acho que o Renato, não tenho certeza. Mas e aí 3 rapazes também chegaram envolvendo vocês, né, por cima da bancada, assim, lá na concha acústica.
E a mestre conta que, assim, de repente, uma mudança de postura, né, quebra totalmente a energia da situação. Os caras chegaram intimidando, com a mão embaixo, assim, né? Foi. Se eu me lembro Dentro bem, da do roupa. bolso da blusa. Aí, me passa o que você tem aí. A mestre virou e falou, não, me passa você o que você tem aí. Foi justamente isso. E aí bateu 3 palmas, os caras saíram correndo. Então, Era assim, moleque, né? Era moleque. Quebra, né? Obviamente que assim, a gente viu que não estava armado, que era só dedo, não dava para perceber. Não aconselho ninguém a fazer isso, né? A gente tem que ter uma leitura, uma visão e tem que ter uma calma para a situação. Né? A gente estava em um treinamento. Então, é uma história que elucida bem a postura corporal, mas tem que ser feita da maneira correta, né? Pra você não ser tomar um tiro e morrer, no caso, né? É até perigoso. Mas naquela situação, a gente realmente vendo ali que estava tudo certo, que no máximo ia ser soco-chute, né? Que é o que a gente faz a vida inteira. Ia ser uma pedrada, algo assim. Então, dá para você fazer essa mudança corporal. Ela sempre fala, né? No combate, acho que 90% do sucesso de uma luta é postura, né? Se você tem postura de autoconfiança, não é de arrogância, mas é de autoconfiança. É de andar para frente, de olhar sempre no meio, nem para cima, nem para baixo, né? E aí as pessoas começarem a enxergar você como, ó, peraí, aquele cara ali parece que tem técnica, é uma pessoa séria. Então, 90% do sucesso no combate está aí, né? O resto é muito treino, enfim. E tudo isso que a gente... toda a diferença no início da mestre também, né? Com a escola de Kung Fu. Você era ainda muito jovem, né? Ainda é, né, mestre? Mas era ainda mais jovem. Ainda sou, né? Pelo amor de Deus. E estava começando a escola de Kung Fu e mulher e tal. E como é que foi isso, mestre? Em relação a essa postura corporal, a comunicação, qual foi a importância disso nesse momento? Como eu era muito nova, tinha 14, 15 anos, eu ainda não tinha esse conhecimento de que a postura corporal era tão importante. Mas o meu mestre sempre inseriu isso nos treinos. Ele sempre dizia, né? Desce os ombros, estufa o peito, olha para frente, anda para frente. Então, mesmo não sabendo as conexões ali da linguagem corporal, que é extremamente importante, a gente fazia. Né? Então, só o ato da gente fazer já dava mais autoconfiança, já mostrava um pouco mais para o adversário, para as pessoas, que você tem algum conhecimento. Né? Então, vou até dar esse exemplo, mas os políticos usam muito isso, né? Os políticos, eles são treinados para a linguagem corporal, acreditando em algumas coisas, mesmo que não sejam reais. É a postura corporal. O corpo, ele fala com a gente muito mais do que as palavras. É muito mais do que as palavras. Então, em qualquer situação, por isso a gente tem que tomar não só cuidado com a nossa linguagem corporal, mas o cuidado com a leitura, né, do outro também. Obviamente, não tem como você saber, por exemplo, se o cara tem uma técnica dentro do Kung Fu, se o cara tem a técnica apurada ou não. Mas na linguagem corporal, na hora do combate, você consegue fazer isso. Né? A pessoa jogou um pouquinho o ombro, ele tem um giro de quadril, peraí, a perna dele movimenta de uma maneira, o joelho para dentro na hora do soco, ou seja, o cara já treinou, já repetiu muito aquilo. Então, provavelmente ele tem uma técnica muito apurada. Você olha, o cara não gira o quadril para dar o soco. A guarda está sempre no peito. É linguagem corporal. Então, os ombros muito para fora, né? Normalmente o lutador tem encurtamento dessa região, de tanto ficar com a guarda. O cara é muito expandido, né? Então, tudo isso você consegue observar, você consegue fazer essa leitura. Mesma situação ali dos assaltantes ali, né? Dos moleques. Então, o menino tava com o dedo lá, leitura. O cara com o dedo na camisa, né? Primeiro que não é o formato de uma arma. O ombro para dentro, o cara olhando para baixo, ele está com medo ali, ele está assustado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer algo errado, então ele está assustado. Ele não está eufórico. Normalmente a pessoa que está com uma arma de fogo fica mais eufórica, né? Ou o cara levanta o queixo porque dá uma sensação de confiança muito maior. De poder, né? Exatamente. A gente deu alguns cursos quando meu mestre ainda era vivo, o grupo da Polícia de São Paulo. Então ele sempre dizia isso. A pessoa ela tem uma linguagem diferente se ela está armada. Se ela não está armada, ela tem outro tipo de linguagem. Obviamente, né? Muito treino, a gente consegue identificar. Então, se você se coloca numa postura mais confiante, as pessoas recuam, né? Nesse sentido. Mais uma vez, não é tão simples, né? É treino, muita prática. Mas
Tudo isso que a gente está falando, olha como a comunicação é rica, né? Não é só falar. Eu só acho que se comunicar é só falar. Mas é gesticular, é você usar o tom certo, usar a linguagem não só corporal, mas linguagem mental. O que é a linguagem mental? Eu chamo de linguagem mental. Emoção coerente com aquilo que você está desenvolvendo. Tá? Estamos aqui conversando, felizes. Eu não vou usar uma emoção, né, de tristeza se eu estou conversando. Mas se eu preciso ser um pouco mais empática com uma pessoa que está num ciclo de sofrimento, eu não vou ficar gesticulando em cima dela, entende? Eu vou me colocar numa postura um pouco mais neutra, mais tranquila, né? Para trazer ela mais para mim, para ir me conectar, aí criar uma conexão e aí conseguir realmente ajudar ali de alguma forma. Então, a comunicação é extremamente importante. E o início disso, a primeira parte disso do treinamento, na minha visão, são os catis. O cati, os catis, os taolus, né? Ou seja, essa sequência de movimentos que a gente faz dentro do Kung Fu, coloca a gente em diversas posturas corporais para a gente entender mesmo o corpo, o funcionamento do corpo. Então, são milhares de posturas corporais ali que desenvolvem muito a nossa capacidade de autoconfiança, autoestima, ou empatia, ou compaixão, né, em determinado momento. Sim. Uma postura que a gente precisa um pouco mais usar a raiva, ou um pouco mais alegria. Então, o Cati é os Taolus são a porta de entrada do trabalho de comunicação. Por isso que eles são extremamente importantes, né? Algumas pessoas é a polêmica, né? Mas para que serve o Cati? Para que serve isso? Vamos lutar, vamos só socar e chutar. Você vai socar e chutar? E o meu mestre dizia assim, né? Não sei se você lembra, né? Ele sempre falava isso. Meu mestre Li Hong, que qualquer idiota sabe socar e chutar, é muito fácil aprender. Agora faça isso com o aperfeiçoamento, o autoconhecimento. Dê um soco e um chute com toda a carga de autoconhecimento que ele necessita. Ou seja, toda a linguagem que ele necessita. Aí sim você vai ser um idiota completo. Ele dizia isso. Eu achava isso incrível. Sensacional. Então, assim, para finalizar, o que você teria para dizer para a galera aí? Alguma dica de treino em relação à comunicação em si? Bom, mestre, acho que assim, pensando em transformação pessoal, né, como uma dica de observação e autoconhecimento, pensando em comunicação e postura corporal, um treino que a mestre me passou uma vez, bastante simples, de você diariamente se olhar na frente do espelho e dizer coisas positivas sobre si mesmo, né? Dizer quanto você é importante, quanto são legais as coisas que você faz, né? Como você cuida bem da sua vida, da sua saúde, da sua energia, né? E se outros pensamentos vierem, né, para interferir, deixe que venham, tudo bem, né? Deixe que venham. Mas cada dia um pouquinho você vai transformando o pensamento, você aos poucos também vai transformando o seu corpo. E transformando o seu corpo, às vezes você vai transformando um pouquinho os seus pensamentos, né, mestre? Legal, Então é sensacional. isso. Bacana. Então a gente vai se despedir, né, desse primeiro encontro. Vão ter muitos encontros ainda, né? Hoje a gente falou de comunicação. A gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês, né? As nossas conversas, a gente conversa muito no nosso treino avançado, né? E aí agora a gente quer furar a bolha e transpor isso para todo mundo, tá? Então, um grande abraço para todo mundo. Utilizem as técnicas porque funciona muito. Tirem alguma coisa dessa conversa que vocês possam ir atrás para estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, porque a ideia é essa, são inícios de discussões para que a gente reflita e aperfeiçoamento pessoal e desenvolvimento humano sempre. Né, André? Muito obrigado, mestre, por essa oportunidade. Em live.